Bem-vindos ao Orbis Fantasia. Eu sou Sibila, e hoje, no episódio 8, vamos atravessar o tempo até as eras pré-diluvianas. Esqueça o que você sabe sobre anjos. Hoje, a divindade se veste de desejo puro. Conheça Mohini, a face da sedução celestial. No limiar entre o mito e a realidade pré-diluviana, existe um véu tênue, quase imperceptível, separado apenas por um fio de desejo e fascínio. É nesse espaço etéreo que surge Mohini, figura esplendorosa das tradições hindus, cuja beleza é descrita não como mero ornamento, mas sim como uma força de transformação cósmica. Mohini não é apenas uma deusa das artes femininas ou arquétipo da sedução, ela é uma encarnação da própria vontade divina, moldando destinos e provocando revoluções silenciosas e irresistíveis. A narrativa da sedução divina de Mohini ganha paralelos inquietantes quando a observamos ao lado dos relatos do Oriente Bíblico, nos quais anjos descem à Terra dotados de poder, luz e um magnetismo incompreensível. Em ambos os casos, trata-se de entidades que, sob diferentes nomes e metáforas, carregam em si o dom ou talvez a maldição de influenciar diretamente os acontecimentos humanos. Mohini, com seu passo ritmado, sorriso enigmático e olhos que carregam a alvorada de mundos esquecidos, revela que o divino pode operar tanto pelo temor quanto pelo fascínio absoluto. A lenda do Anshurnin do Oceano de Leite ilustra esse poder em sua manifestação mais sublime. Deuses e asuras, estes equivalentes orientais de anjos e seres caídos, disputam o Amrita, néctar que promete a imortalidade. Juntos, giram a montanha Mandara como se buscassem o sentido último de suas próprias existências, em um cenário onde o equilíbrio do universo depende da partilha de um único cálice de poder. E é no ápice desta disputa que Mohini se materializa, tão etérea quanto precisa, atraindo todos os olhares para si. Sua presença transmuta o ar ao redor, o silêncio se instala como um presságio e, por um breve momento, a própria linha do tempo hesita. Aos olhos dos deuses e dosuras, Mohini é o inesperado, um ser cuja luz não cega, mas fascina. Diferente dos anjos retratados nos apócrifos bíblicos cujas aparições impunham medo ou reverência, Mohini traz um encanto hipnótico, feito de curvas, fragrâncias e gestos que desafiam qualquer resistência. Guerreiros endurecidos sentem suas vontades entorpecidas, pois estão diante de um mistério maior que suas espadas ou suas magias. Ela não precisa de discurso, sua mera existência é um convite ao esquecimento das próprias certezas. Nesse instante mítico, Mohini propõe uma troca sutil, oferece o néctar aos deuses, enganando os asuras com um sorriso delicado, restituindo o equilíbrio e evitando uma catástrofe cósmica. Sua ação não é apenas um truque, mas uma demonstração de que o verdadeiro poder pode se manifestar com leveza, fazendo uso da estética como linguagem de comando. A beleza, sob sua forma divina, torna-se ferramenta para plasmar realidades e conduzir multidões sem necessidade de violência. É possível entrever aqui o princípio inescrutável do sagrado. Enquanto os textos hebraicos assinalam a transmissão de segredos proibidos pelos anjos, Mohini revela o paradoxo de um conhecimento que não se comunica por palavras, mas por experiências sensoriais. O espírito, anterior à razão, compreende o informe da beleza universal. Ali, onde palavras falham, os sentidos atravessam a ponte entre o que é humano e o que é eterno. No canal Orbis Fantasia, onde as tramas dos mitos se entrelaçam, Mohini ressurge não só como figura de fascinante poder, mas como um convite à contemplação dos múltiplos caminhos do divino. Ela nos lembra que sedução e temor caminham sob o mesmo céu, respondendo às mesmas leis cósmicas. Quando o Orbis Fantasia se abre em sua oitava janela, somos transportados para um cenário onde as fronteiras entre Oriente e Ocidente dissolvem-se sob a luz dourada de uma figura cuja presença perturba e eleva. Ela é Mohini, mais do que deusa, mais do que anjo, é a encarnação do desejo, mestre da ilusão, sentinela da beleza e guardiã dos segredos que navegam entre o céu e a terra. Desde os primórdios, quando as águas do dilúvio separaram o divino do terreno e os fios de ouro deixaram de unir céu e solo, Mohini caminhava entre mortais, sua pele reluzindo como as constelações que adornavam sua roupagem translúcida. Suas joias, capturadas dos próprios astros, cintilavam em cada gesto de sua dança, cada movimento uma prece silenciosa que moldava a realidade ao redor, como se o mundo tivesse nascido de seus passos. Ao vê-la, os sábios ficavam absortos, incapazes de distinguir temor da adoração.
Na estética vibrante do episódio, o sutil confronto entre luz e sombra é mediado por Moini, cuja presença desvela o limite tênue entre a perdição e a iluminação. Como um anjo caído, ela ostenta uma aura que já pertenceu a Azazel ou Lúcifer, incandescente e sedutora, mas também redentora. Na verdade, ela é um teste. Assim como os mensageiros bíblicos testavam profetas, Moini testa a essência dos seres, provocando-os a olhar para dentro e descobrir se a atração é luz ou abismo. Em Orbis Fantasia, Moini é conhecida como o anjo da discórdia necessária, pois onde há desejo, há mudança, e onde há mudança, nasce a história. Seu corpo é um templo de poder e sua dança, uma oração. Sua beleza não esconde, revela. Cada nota, cada vibração, cada olhar lançado sobre ela é um convite para questionar onde termina o divino e se inicia a tentação, ou se ambos jamais estiveram separados. O episódio explora ainda a mestria de Moini sobre a Maia, o véu da ilusão. Reinos se ergueram e ruíram sob sua influência, pois quem contempla Moini esquece-se de quem foi e descobre quem deseja ser. Não é surpresa que ela permaneça eterna, presente em sonhos e lendas, uma sentinela invisível que observa a humanidade e murmura: o segredo último dos anjos não é a espada, nem o fogo, mas sim o magnetismo absoluto da atração. No clímax do episódio, um viajante do Orbis Fantasia encontra Moini no limiar de um templo dourado. Ela dança sobre as águas, e ao olhar nos olhos da deusa anjo, o viajante entende que o desejo pode purificar ou condenar, dependendo do que ele busca. Moini sorri, e o espectador, pela primeira vez, contempla o poder do impulso. É o motor da história, o fogo do espírito, o sopro que move civilizações e faz da humanidade aquilo que ela é. E sua inscrição garante que você não perca nada. Obrigado por tudo. Seu like e seu comentário impulsionam o vídeo. Seu compartilhamento faz a comunidade crescer.